Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de uma revolução que pode acontecer no Brasil, tá? A revista da Quaest mostra que o brasileiro vê o Lula desconectado do povo, né? E aí, uma das dicas que deram pro Lula, Lula, tu tem que usar celular, cara. Tem que começar a usar celular. E o Lula tá dizendo que vai começar a usar celular agora. Se prepara, meu amigo, eu fico só imaginando as merda que vão sair do Lula usando o celular, cara. Putz grila. Olha que loucura que esse pessoal está fazendo, eles estão desesperados, porque de fato o Lula está realmente fora da realidade, está desconectado com o povo. Lembra, sociedade, cultura, linguagem é uma coisa que pressupõe interação, pressupõe conversar no mesmo lugar que todo mundo está conversando. O Lula, a mídia tradicional e uns velhinhos que tem por aí, tá conversando numa outra bolha que tá cada vez menorzinha, assim, desse tamanho. A população inteira do Brasil conversando aqui na internet, se xingando, chamando os outros de esquerdista, de bolsonarista, de não sei o que lá, de gado e coisa e tal. E vai tá todo mundo aqui, todo mundo discutindo aqui na bolha da internet. E tem uma bolhazinha que tá a mídia tradicional aqui do Brasil e o Lula e mais meia dúzia de pessoas que tá conversando outra história completamente diferente. Realmente, eu concordo. O Lula está. O fato do Lula não ler celular, não participar da coisa, né, não ver por ele próprio, ele acaba sendo filtrado pelos assessores. Isso é um problema, mas eu temo que essa adaptação dele vai ser dolorosa, hein? Essa notícia foi sugerida por Canil Equipicão, representante da Xvideos no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pesquisa da Quaest revelou que o Lula está desconectado do povo. Isso não é novidade, todo mundo sabe que o Lula está desconectado do povo. E aqui, ó, você concorda que o Lula está desconectado, perdeu a conexão com o povo? A maior parte das pessoas, 63% das pessoas responderam que concordam, ou seja, o Lula está desconectado. Está desconectado por vários motivos, né? Ele não está se atualizando. E lembra, não é a mesma coisa. Você pode falar assim, o Lula não usa celular, mas os assessores dele usam, a Janja usa. Mas não é a mesma coisa, meu amigo. Se a Janja usa, a Janja filtra para o Lula o que ela acha que é conveniente ou não. É diferente do Lula sozinho ir lá na internet e ver as coisas que tem lá na internet, e comentar e falar e coisa e tal. Então, esse é o ponto, né? O Lula, ele está realmente alienado, ele está realmente fora da visão da população. E isso é uma coisa que faz diferente. As ideias do Lula são ideias antigas, são ideias velhas. Mas o problema dessa história toda é que todas as ideias da esquerda são ideias velhas. Esse é o grande problema da esquerda. Como eu falo para vocês, a coisa está andando muito mais rápido agora que a gente tem a internet, que você troca informação muito rapidamente, então as coisas evoluem muito mais rápido, né? Nos antigamente, as ideias mudavam também, é lógico, nunca teve esse negócio de ideia que fica definida o tempo todo, sempre teve evolução, sempre teve mudança, mas agora a coisa é muito rápida. Se você fica um tempo sem acessar a internet, você fica meio atrasado, cara. Para quem já está acostumado, você pega o jeito rápido, mas para quem está começando agora, é um desafio, cara. Enfim, todo mundo aqui está criticando que o Lula está desconectado. E aí, no sufoco da popularidade, Lula admite começar a usar uma arma a qual sempre resistiu. Cara, eu vou te... A arma, celular. Usar celular. O Lula não tem celular. E, de novo, não é que ele não possa ter acesso a informações que chegam do celular. Mas se ele chega a essas informações através de outras pessoas, naturalmente isso vem filtrado por essas outras pessoas. Isso é um dos grandes problemas que as pessoas têm quando elas confiam, né? É um dos grandes problemas de estruturas hierárquicas, porque quando você está lá no topo, o pessoal que está embaixo de você, que responde para você, tem interesses próprios deles. Não são, é lógico que a função deles é te informar, mas eles têm interesses próprios, então eles acabam filtrando as informações que vão chegar em você. Isso é uma das coisas que causa ineficiência em estruturas hierárquicas. Se o Lula começa a usar o celular, começa a assistir o Ancapso, começa a fazer coisas aqui, começa a interagir na rede, ele pode, de fato, se conectar um pouco melhor com o mundo. Mas o problema é que não é assim que a coisa vai acontecer. Por quê? Porque no momento que ele começar a usar a rede social, a primeira coisa que ele vai notar é o quanto o povo odeia ele. É a mesma coisa do STF. Quando os ministros do STF, por que tem tanta gente querendo fazer censura? Não, porque temos que regular as redes sociais no STF, que é um absurdo.
Porque o pessoal do STF acessa o celular aí e só vê gente criticando eles. E é verdade, o povo brasileiro está percebendo a idiotice que é o STF. Um monte de crítica, que o cara fala, não porque deve ter alguma coisa, porque o algoritmo tá errando e não sei o que lá. Não, não é isso não, gente, é porque você é um idiota mesmo, entendeu? As pessoas criticam você porque você realmente é um idiota. Então o Lula vai sentir esse mesmo efeito. E aí, meu amigo, é capaz de piorar a situação toda, piorar a coisa toda, né? Aqui, ó, Lula, talvez pressionado pelo início do período pré-eleitoral que começa em breve, já tem conversado a sério sobre o uso das redes sociais, diz um outro assessor. Ele terá que entender o celular, terá que se convencer que a comunicação com o povo passa por aquele aparelhinho. Cara, isso é uma coisa que eu falo pra vocês. É o problema que eu falo pra vocês. O problema não é a idade biológica da pessoa. Idade biológica, todos nós estamos envelhecendo, meu amigo. Não tem esse negócio. Você aí que é novinho também tá envelhecendo, cara. Você não sabia disso não? Tu tá envelhecendo. Né? Não tem ninguém ficando mais novo com a passagem do tempo. A questão toda o problema não é a idade biológica, o problema é a idade no cérebro, nas ideias, é ter ideia velha. Eu, na minha vida, convivi com muita gente, tem muita gente da minha idade, cara, que é reativa a essas coisas, que não gosta de computador, que acha celular uma modernidade do caramba, não, que coisa horrível, celular, não sei o que lá. E isso é um absurdo, cara, não sejam essas pessoas, bicho. Tecnologia, não interessa se você gosta ou se você não gosta dela, ela chegou e ela vai dominar, e o mundo vai ser a mesma coisa com aquela tecnologia. Se você abre mão da tecnologia, você fica para trás. A tecnologia não vai se importar com você, você vai ficar para trás, né? Então, mas terá que falar mais mesmo pelo celular diretamente com a população. Vai adiantar? A Secom crê que sim, embalado em uma pesquisa que encomendou com 9 mil brasileiros feita em maio. Nela, 76% dos entrevistados disseram que queriam ver o Lula falando mais. Não, essas pessoas queriam ver o Lula falando mais porque elas não sabem o que é o Lula falando. Meu amigo, quando o Lula começar a realmente usar as redes sociais, as pessoas, não, quero ver o Lula falando menos. Fala menos, por favor, Lula. Mas vamos ver, pode ser uma mudança realmente significativa isso daqui, tá? Não se iludam com isso. Eu não sei se o Lula vai conseguir suplantar esse gap, mas se ele conseguir suplantar esse gap, ninguém tem dúvida que o Lula é um cara que instintivamente tem uma capacidade de lidar com o público. Ele não teria chegado onde chegou se não tivesse essa capacidade. Se ele conseguir dominar esse negócio, começar a mexer na internet, talvez ele consiga realmente mudar a coisa. Eu espero que não, né? Porque, por enquanto, a situação é outra. Tá o pessoal falando aqui Lula pato manco, né? Ou seja, já está todo mundo vendo Lula como simplesmente em fim de governo, não vai conseguir se reeleger em 2026. Isso é verdade? Isso realmente ele não vai conseguir se reeleger? Bom, ainda está cedo para dizer isso, mas eu acho que sim, a chance do Lula se reeleger é muito pequena, e o cara lista aqui, ó, o senhor Marcos André Mello, lista aqui um monte de motivos aqui pelos quais ele não vai se reeleger. O Congresso já está abandonando ele. O Congresso é um monte de político. Políticos são pessoas que sabem para onde é que o ar tá circulando, para onde é que o vento está indo, né? Para onde é que está indo a coisa. Se não fosse assim, não conseguiam se reeleger. E o fato do pessoal estar abandonando Lula mostra que o pessoal acredita que realmente o Lula não tem chance em 2026. Até abandonando pasta ministerial foi recusada. Isso é uma coisa feia pra caramba, né? Tá aqui, o Lula tá fazendo a viagem dele para Paris, mostrando que ele, olha só que bacana, ele passeando com a Janja, parece que tá um namorado do Macron ali, coisa e tal. Mas é aquilo que eu falei para vocês, isso aqui, meu amigo, é o abraço dos afogados. Os dois estão na merda. Não tem ninguém tranquilo nos seus respectivos países aqui, né? O Daniel Saman, que é aqui do Brasil 247, portanto esquerdista, o governo Lula 3 e o desafio de 2026. Como vencer a extrema-direita, né? Lembra, extrema-direita é qualquer pessoa que não seja mais à esquerda que o Lula, né? O Lula já considera o meio de direita, então extrema-direita para cá já é tudo extrema-direita. O fato é que eles estão falando que vai ter que se reinventar e coisa e tal. Eu acho que não tem mais chance. Daqui para 2026, o Lula vai insistir cada vez mais em programas para dar dinheiro para algumas pessoas. Esses programas vão sempre dar dinheiro para algumas pessoas, mas aumentar a inflação para outras. Então, no final das contas, não vai resolver nada, né? E aqui, ó. E por que vai ser o Lula o candidato? Petista explica de onde vem a fé na candidatura do Lula em 2026. Não porque não sei o que lá, porque a Janja vai convencer ele, não sei o que lá. Meu amigo, vai ser o Lula candidato em 2026. Eu não tenho dúvida nenhuma disso que vai ser ele. Por que isso?
Porque não tem outra pessoa na esquerda, não tem ninguém na esquerda que chegue perto do Lula. Então este é o problema, isso é um problema para a esquerda, tá? Porque o Lula tá mal, o Lula tá com uma rejeição enorme, o Lula tem uma chance enorme de perder a eleição em 2026. Agora, vai ser ele o candidato. Porque eles sabem que não tem ninguém melhor, não tem nenhuma alternativa, né? Esse é o problema da esquerda, né? E aqui tá o pessoal da Veja reclamando que o Lula só consegue ganhar se for Bolsonaro do outro lado aqui, ó. O presidente perde favoritismo e precisa chacoalhar o governo para recuperar eleitores que só votam nele se o adversário for um Bolsonaro. Eu não sei se ele viu a pesquisa, mas na verdade, mesmo com um adversário Bolsonaro, o adversário Bolsonaro ganha dele, tá? Mas ele está chorando aqui aquilo que eu falei para vocês que vai acontecer. O maior aliado que o Bolsonaro tem para concorrer em 2026 é o Lula, porque o Lula quer concorrer contra o Bolsonaro, ele quer isso. Ele vai perceber que a única chance que ele tem de ganhar é se for contra o Bolsonaro, que ele vai tentar reacender todas as picuinhas de 2022, ele ganhou em 2022, então ele deve ganhar de novo agora. Essa é o caminho para o Bolsonaro ser descondenado e colocado para concorrer em 2026. Vamos ver se vai acontecer. Eu acho que vai, tá? Eu acho que vai porque qualquer outro candidato ganha do Lula com mais facilidade. O Bolsonaro vai ganhar também, tá? O Bolsonaro vai ganhar do Lula e seria uma vitória até mais humilhante para o Lula. Mas no final das contas, qualquer outro candidato ganha do Lula com mais facilidade ainda, né? Esse é o problema que o pessoal tá aqui. Lula pode usar o celular, vai fazer zero diferença no final das contas.